Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvar a Deus por estarmos mais uma vez nesse santuário, né? Agradecendo a Deus, primeiramente, que é a razão de tudo, e aos santos que têm orado ao nosso favor, têm orado em favor da igreja, da obra de Deus. A igreja está indo de vitória em vitória, irmãos. Então, meus amados irmãos, vamos ler a palavra de Deus na carta aos Efésios, capítulo 4, glória a Deus. Hoje vamos ler apenas um versículo, aos Efésios 4, versículo de número 30. Abra a sua Bíblia, esse versículo tem uma mensagem importante para nós. Glória a Deus. Digam comigo assim, ó. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E todos dizem amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Foi a palavra que Deus nos deu quando lemos o capítulo 4 da carta aos Efésios. Então, chegamos no versículo 30 e paramos e começamos a meditar. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ou não entristeça, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Eu comecei a meditar esta semana sobre o Espírito Santo como uma pessoa. Uma pessoa. Conceito de pessoa, na linguagem popular, na linguagem do dia a dia, uma pessoa refere-se a um ser racional, um ser consciente de si mesmo, um ser que tem identidade própria. É uma pessoa. Se alguém lhe pedir um conceito, o que é uma pessoa? Pessoa é um ser racional, um ser que raciocina, um ser que tem consciência de si mesmo, que tem identidade própria. É o conceito popular de uma pessoa, um ser social, dotado de sensibilidade, dotado de inteligência, dotado de vontade própria. É uma pessoa, não é? Na psicologia, uma pessoa é um indivíduo humano com aspectos físicos, psíquicos, que formam lá o seu caráter único. Uma pessoa, um ser. No âmbito do direito, uma pessoa é um ente ou um organismo suscetível de adquirir direitos e obrigações. Então, há conceitos em várias áreas. Mas o que me chama a atenção é que quando eu digo que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é tudo isso e muito mais. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele é um ser, não é? Que existe, ele é um ser que tem sensibilidade, que tem inteligência, que tem vontade própria. Glória a Deus. Um ser que tem o seu caráter, glória a Deus, um caráter único, singular. Mas, acima de tudo, ele é Deus. Pastor, qual a importância de eu aprender na palavra de Deus que o Espírito Santo também é uma pessoa? A gente só diz assim que Deus é uma pessoa, Deus é Deus, mas é uma pessoa da Trindade, Jesus é uma pessoa da Trindade, mas a gente pouco fala do Espírito Santo como pessoa da Trindade. Qual é a importância disso? É que se ele é uma pessoa, essa expressão antropomórfica, isto é, que pega características humanas e coloca no divino, é para dizer que assim como eu posso me comunicar com o humano, com uma pessoa, eu também posso me comunicar com o Espírito Santo. Eu posso falar com ele, ele pode falar comigo. Pode ou não pode, irmãos? Pode. Disse o Espírito a Filipe. O Espírito falou com Filipe. O Espírito fala à igreja, fala ou não fala? Fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então ele fala. Se ele fala, ele é uma pessoa, não é? Então, por isso que nós dizemos que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele fala, não é? Ele ama, glória a Deus, ele chora,
Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente vai orar, não sabe orar como convém. E a Bíblia diz que Ele pega junto com a gente na luta. Diz, pegue de um lado que eu pego do outro. Glória a Deus. Eu só não concordo muito com a poesia que tem aí no hino. Diz, Espírito Santo, ore por mim. Nunca Ele vai orar só por você. Você tem que orar para Ele orar com você. Não é? A expressão que diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis é dizendo assim, você pega de um lado da cruz, Ele pega do outro, Ele ajuda a orar. Ele ajuda, a Bíblia diz que Ele ajuda a gente a orar. Então o Espírito Santo chora, o Espírito Santo ora com a gente, o Espírito Santo ama, Ele tem sentimentos, não é? Ele geme, a Bíblia diz que Ele geme, a Bíblia diz que Ele tem ciúmes. Então o Espírito Santo é uma pessoa, e você precisa aprender a se relacionar com o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Às vezes a gente fala muito com Deus, fala muito com Jesus, e essa noite eu vim para lhe dizer que o Pai cumpriu a sua missão, Jesus veio à terra, cumpriu a sua missão, mas quem está ajudando a igreja hoje, aqui na terra, chama-se a pessoa do Espírito Santo. Então, mais do que nunca, o crente precisa ter intimidade com Ele, conhecê-lo, conversar com Ele, saber que Ele está aqui na terra para lhe ajudar. Foi Ele que Jesus disse, eu rogarei o Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Aleluia! Então vamos aprender mais da pessoa do Espírito Santo. Neste capítulo, o apóstolo Paulo, considerando, não é, todas as partes interessadas nas reações e nas relações das pessoas, ele, a partir do versículo 25 desse capítulo 4, ele vai mencionar aí pelo menos 4 tipos de pessoas. Se você não observou ainda, abra a sua Bíblia aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 25, o apóstolo vai mencionar aí pelo menos 4 tipos de pessoas que a gente precisa aprender a se relacionar e ver as reações dessas pessoas em relação a nós. No versículo 25, o apóstolo fala aí do próximo, não é? Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Então Paulo aí fala de relação com o próximo. Como é que você deve se relacionar com o próximo? Falando a verdade, porque somos membros um do outro. Então Paulo menciona aí o próximo. No versículo 27, ele faz menção aí de outra pessoa. Ele não dê lugar a quem? Porque o diabo também é uma pessoa, não é? Nesse sentido de comunicação, de relação. Então Paulo faz aí menção do diabo. No 28, Paulo traz um outro tipo de pessoa aí. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com que com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver o que? Paulo fala aí dos nesse texto. Saber que temos uma reação e um relacionamento com essa pessoa. O 30, como é que ele diz? E não, toda a igreja, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quem dá glória a Deus por isso? Então o apóstolo nos dá uma lição aí, não é? Dos nossos relacionamentos, das reações das pessoas, do próximo, não é? Do próximo, exatamente do diabo, como é que a gente deve se relacionar com ele à distância, sem você dar lugar a ele. Os necessitados, a gente deve repartir com eles, não é? Os ouvintes, a gente precisa ter cuidado com o que fala, para que o que as pessoas ouvem dê graças a Deus. E o Espírito Santo, Paulo diz, e como o Espírito Santo, tenha cuidado para não entristecê-lo. Glória seja dado o nome de Jesus para todo sempre. Nós poderíamos dividir esse versículo em 3 partes. Primeiro, não entristeçais, o Espírito Santo, no qual estáis selados. Pessoa do Espírito Santo, o selo e o dia da redenção. Então vamos essa noite meditar pela palavra. Por que não entristecer o Espírito? Ou como é que nós entristecemos o Espírito? O que tem a ver esse selo com a gente? Quando é que a gente recebeu esse selo do Espírito? E quando vai ser esse dia da redenção? Eu só quero lhe adiantar uma coisa: esse dia está se aproximando. Amados irmãos, disse que às vezes as igrejas têm fracassado em não fazer justiça plena à pessoa do Espírito Santo. Alguns têm sido até negligentes em dar atenção ao Pai,
em dar atenção ao filho e muitas vezes não tem dado a mesma atenção ao Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele não partilha dessa culpa, porque somente nas cartas Paulo usa mais de 30 vezes a expressão Espírito Santo. Paulo sempre está falando do Espírito Santo. O Novo Testamento foi um dos maiores ensinadores sobre o Espírito Santo. Então o apóstolo está nos chamando para que nós possamos compreender melhor esse amigo, esse companheiro, esse aliado chamado Espírito de Deus. Aleluia. Na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, ele já começa a falar do Espírito Santo. Não é? Ele já fala aí do dia em que fomos selados, não é? Em que também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade. Paulo diz que desde o dia que a gente ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e cremos, Paulo diz que nesse dia aí, em que você ouviu, você aceitou, você creu, aí Paulo diz, nesse dia, você foi selado com o selo do Espírito Santo da promessa. Há pessoas que se confundem e batizam com o Espírito Santo com o selo. Não, o selo é uma marca que você recebe quando você creu, quando você se arrependeu, quando você se entregou de coração a Cristo, se converteu, aí o Espírito Santo veio fazer morada na sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 2, versículo 18, o apóstolo vai continuar falando do Espírito Santo, vai continuar dizendo desta comunhão que nós temos com o Espírito Santo de Deus, esse relacionamento com o Espírito Santo, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Paulo está dizendo aí, olha, nós temos acesso ao Pai por Jesus, mas com a ajuda do Espírito Santo. Louvado seja Deus. No versículo 22 desse mesmo capítulo, Paulo vai dizer que nós agora juntamente somos edificados para a morada de Deus em Espírito. Somos edificados para a morada de Deus em Espírito. Então Deus mora em nós, através de quem? Do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 5, o apóstolo torna a falar do Espírito, o qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Paulo está dizendo que o revelador das Escrituras, quem revela a palavra, diz que é o Espírito Santo. Foi quem revelou os apóstolos, foi quem revelou os profetas, é quem nos revela hoje os segredos de Deus, é o Espírito Santo. Dê um glória para ele esta noite. No capítulo 3, versículo 16, Paulo volta a falar, a gente meditou na mensagem da sexta-feira passada, sobre ser corroborado com o poder do Espírito. E eu disse aos irmãos que ser corroborado é ser o quê? Fortalecido. Então, quem é que nos fortalece, irmãos? O poder do Espírito Santo. Aleluia. Ele vai lá no homem interior, ele vai lá no recôncavo da alma, lá no lugar dos sentimentos, da comunhão, aleluia, e reforça, recachuta, corrobora, aleluia, nos dá energia, nos dá força. É o Espírito Santo quem faz isso. Dou glória a Deus por isso. Capítulo 4, versículo 3, Paulo volta a falar do Espírito Santo. E agora ele vai dizer exatamente que existe a unidade do Espírito, procurando guardar ou conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então Paulo fala aí da unidade do Espírito, é a igreja, é o Espírito quem une, aleluia, os filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 4 ele diz que há um só corpo e um só Espírito, com letra maiúscula. Aqui não pode ter dois Espíritos Santos, só tem um, aleluia, um só Espírito. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. No versículo 30 ele volta a falar, não entristeçam, vocês não entristeçam o Espírito Santo. O que é que ele está dizendo? Ele entristece, mas vocês não entristeçam ele, porque ele na vida de vocês é o selo, é a marca para o dia da redenção. Aleluia, glória a Deus. No capítulo 5, verso 18, aí aquela palavra que é bem forte, já conhecida, olha, se encham
do Espírito de Deus, aleluia, enchei-vos do Espírito, aleluia. Paulo volta a falar e dizer que a gente precisa viver cheio do Espírito Santo. No capítulo 6, versículo 17, Paulo fala aí uma palavra muito maravilhosa, uma metáfora. Ele diz que a gente tem que tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Então veja que a gente precisa em tudo do Espírito. O Espírito Santo está presente no dia. O que é a palavra do Espírito? É a palavra de Deus. Eu fiquei meditando, por que Paulo chama a palavra de espada? Porque a espada, irmão, ela é penetrante. Hebreus 4,12 diz que a palavra é penetrante como a espada. Por isso ela é chamada a espada do Espírito. Eu não posso ir lá na sua alma. Eu não posso ir na divisão da alma e do Espírito. Eu não posso ir lá no seu interior, nas suas intenções, nos seus pensamentos, mas a palavra de Deus vai. Ela penetra, ela vai lá, ela resolve, ela muda sentimentos, pensamentos, intenções, motivações. Por isso ela é chamada a espada do Espírito. Versículo 18, o que é que Paulo vai falar ainda sobre o Espírito Santo? Ele diz que é para a gente até orar em todo tempo, com toda oração e súplica, aonde? No Espírito. Até para orar tem que ser no Espírito. Usar a palavra é no Espírito. Orar é no Espírito. Aleluia. Orar com toda oração e súplica no Espírito. Quando é que eu oro no Espírito, pastor? Quando eu oro motivado pelo Espírito, quando eu oro usado pelo Espírito, quando eu oro em comunhão com o Espírito. Muitas vezes eu começo a falar na minha língua e termino falando em outras línguas, porque eu estou orando e suplicando no Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Então o apóstolo Paulo deixa a gente bem ligado à pessoa do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O apóstolo deseja imprimir em nós a ideia de que fora do Espírito Santo, eu não posso ser marcado, selado. Fora do Espírito Santo, eu não posso viver em unidade. Fora do Espírito Santo, eu não vou entender as revelações da palavra. Por que é que muita gente lê a Bíblia e não entende nada, irmão? Porque ele não está em comunhão com o Espírito Santo. E quem revela a palavra é o Espírito Santo. Tem gente aí que estuda a palavra muitas vezes por dia, mas não entende nada. Aleluia, porque falta o intérprete. Aleluia. E o intérprete da palavra chama-se Espírito Santo de Deus. Oh, bendito seja Deus. Significa, irmão, tudo que há de bom em nós. Tudo que há de bom em nós, sua origem é no Espírito Santo. Eu vou repetir isso. Tudo que há de bom em nós, tudo que há de bom em nós, tem sua origem no Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Por isso eu não posso viver sem Ele. Você não pode viver sem Ele. Diga comigo bem forte. Eu não posso viver sem o Espírito de Deus na minha vida. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. O Espírito Santo confere vida e sustentação a cada um de nós. O Espírito Santo confere vida e sustentação a cada um de nós. Pastor, o senhor quer dizer que quem não tem o Espírito Santo não vive? Eu digo pela palavra. Vegeta. Só vive quem tem o Espírito Santo. Veja Jó 33:4. Confira aí pela palavra. Jó 33:4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu o quê? Me deu vida. Aleluia. Eu e você, sem o Espírito Santo, seríamos apenas um boneco de barro e nada mais. Sem a vida de Deus. Como foi a criação, irmãos? Deus criou o homem do pó da terra. O homem estava feito, cabeça, boca, olho, pés, mão. Mas se movia? Não. Andava? Não. Falava? Não. Era alma vivente? Não. Era um boneco de barro. Essa é a expressão mais simples que a gente pode usar para o povo entender. Mas Deus chegou nas suas narinas.
Quando ele soprou o Espírito de vida. Espírito de Deus me fez. E a inspiração, essa palavra inspiração quer dizer sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Significa que se Deus não soprar na minha vida, nem na sua vida, a gente não tem a verdadeira vida, que é a vida de Deus. Aleluia. Mas em quem Deus já soprou aqui? Em quem Deus já soprou? Quem já recebeu o sopro de Deus? O Espírito de Deus me fez. E a inspiração, o sopro do Todo-Poderoso me deu a vida. Aleluia. Espírito Santo é o autor de toda a vida cristã. E todo fruto bom, irmão, está no Espírito Santo. Você nunca vai encontrar alguém tão bom que a sua bondade não seja um fruto do Espírito Santo. Eu repito, o que há de bom em nós é o fruto do Espírito Santo que habita em nós. Veja lá Efésios capítulo 5, versículo 9. Só para você entender. Leiam comigo. Porque o fruto do Espírito está em quê? Toda bondade, justiça e verdade. Tudo que há de bom. Tem bondade em você? Se tem, é porque o Espírito Santo está em você. Tem justiça? Tem verdade? É o fruto do Espírito. Oh, glória, aleluia. Você não dá glória a Deus por isso, irmão? O Espírito Santo nos enche de alegria. É o Espírito Santo que nos dá a segurança da salvação. Olha o Salmo 51, versículo 11 e 12, Davi orando, clamando. Aí ele faz uma oração muito penosa. Ele diz, não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Versículo 12, aí ele diz, Espírito de Deus. É o Espírito Santo que habita no coração de cada um de nós, fazendo de nós templo seu, santuário seu. Olha lá, Efésios 2, 22, o que é que o apóstolo vai nos dizer aí? No qual também vós juntamente sois edificados, para quê? Morada de Deus em Espírito. Deus mora em você. Ah, vocês não ouviram? Deus mora em você. Através do Espírito Santo. Irmão, se a gente se aprofundar só nessa passagem aqui, já dá para a gente passar aqui um horário pensando nisso. Há pessoas aqui que era morada de cão. Era morada de demônios. Estou falando a verdade ou não, irmãos? Morada de demônios. E você ouviu o Evangelho. O Evangelho chegou ao seu ouvido, você ouviu, creu. E quem lhe convenceu? O Espírito Santo já começou a trabalhar na sua vida. Aí você aceitou. Aí Jesus entrou no seu coração. Quando Jesus entrou, já expulsou o que foi de espírito ruim. Aleluia, limpou a casa, sentou no trono e disse, essa casa agora é minha. Quem manda aqui agora sou eu. E agora você é morada de Deus em espírito. Morada de Deus em espírito. Coisa linda, irmãos. 1 Coríntios 3,16, esse é bem conhecido. Não sois o quê? Tem preço. Foi por bom preço. Então glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, porque vocês agora pertencem a Deus. Quem pode glorificar a Deus esta noite? Bendito seja o nome do Senhor. Veja o privilégio que temos de ter o Espírito Santo como pessoa ao nosso lado, em nós, habitando, morando. Aleluia! É um privilégio muito glorioso. Glória a Deus. Agora Paulo disse, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados. Fostes selados. Tem uma expressão que diz, no qual foste selado. Nele foste selado. Em conexão com ele você foi selado. Por meio dele você foi selado. Veja aí Efésios 1:13, outra vez. Efésios 1:13. Como é que diz lá? Glória a Deus. Se eu fosse você, marcava esse versículo na sua Bíblia. Efésios 1:13.
Olha que revelação da palavra do Senhor. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes, não, eu quero ouvir a igreja, fostes selados. Selado com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. Isso é muito glorioso, né, irmão? Você ouviu o evangelho, ouviu a palavra da verdade, a lei servia para testificar e confirmar a posse. Isso é meu. Aí eu botava o selo aqui, JTR, já sabe, tem dono, é de Jair Teixeira Rodrigues. Era o selo, a marca de posse, servia para garantir a genuinidade. Isso aqui é genuíno, isso aqui é original. Eu pensei na Coca-Cola, vou fazer aqui uma propaganda. Onde a gente chegar aqui e ver aquela marcazinha, já sabe, é a Coca-Cola, marca registrada. No mundo inteiro, eu bati 22 países já por esse mundo afora aí. Onde eu chego, Coca, todo mundo sabe, já sei qual é, aquela pretinha. Porque tem uma marca, tem um registro de propriedade. Você pode ir aonde você for. Onde você chegar, alguém vai olhar para você e vai dizer, olha a marca. Olha a marca, tem dono, tem dono, tem dono. Olha aí para quem tem ao seu lado aí, diga, você tem uma marca, meu filho. Vocês têm uma marca, obreiro. Você tem dono. Você foi marcado, aleluia, no dia que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação e creu. Você agora tem dono. Quem olha para você tem que respeitar e ver o selo do Espírito. Eu não sei se você se alegra com isso, mas eu me alegro. Para mim é uma das coisas mais lindas da Bíblia, eu saber que eu tenho uma marca. Quantas vezes o diabo vem querendo me acabar, me arrasar, quando ele se aproxima, ele tem que parar e respeitar. Porque ele vê a marca do Espírito. Levante a mão e dê pelo menos uns 3 glórias. Oh, aleluia! O nome desse Deus maravilhoso que age em nós, por nós e através de nós. Olha aí, 2 Coríntios 1, 21 e 22. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Mas o que nos confirma, isso é muito lindo. O que nos confirma convosco em Cristo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que diz o que nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. É na NVI, o que nos selou, aleluia, mas o que nos confirma, isto é, o que nos dá segurança convosco em Cristo. E o que nos ungiu, sabe quem foi que fez isso? É Deus. Eu vou dizer, quem lhe dá a segurança, quem lhe unge, é Deus. Versículo 22. Aí diz assim, o qual também nos selou. Diga, ele me selou. Diga, eu estou selado. Eu tenho um dono. Eu tenho uma marca. Eu tenho um dono. Eu tenho autenticidade, eu tenho genuinidade, eu sou genuíno porque eu tenho uma marca do meu dono. O Espírito Santo mora em mim, habita em mim, eu estou selado. Ele me selou com o selo da sua propriedade. Diga glória a Deus por isso. Ou já pensou Deus pegar uma peça ruim como a gente e ter coragem de colocar o selo dele e dizer, isso aqui é meu. É ruim, mas é meu. Você pode não dar valor, mas é meu. Está marcado, está selado, é meu, é propriedade minha. Selou. Selou. Aleluia, selou. Selou, está selado. Aleluia. Glória a Deus. Não entristeçais. Não entristeçais. E não entristeçais. Não entristeçam.
Essa é a recomendação dessa noite. Se você não levar nada para casa, leve isso e não entristeça o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados para o dia da redenção. Quando será o dia da redenção, pastor? Será o dia em que todas as coisas serão consumadas. Quando será o dia da redenção, pastor? Será o dia da nossa libertação dos efeitos do pecado. Olha lá Romanos 8, 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando vai ser esse dia da redenção? Vai ser o dia em que esse corpo vai ser libertado da corrupção. Nós vamos receber um corpo glorioso que não pega mais Covid, não pega mais câncer, não pega mais dor de cabeça, não pega mais reumatismo, não pega mais bronquite asmática, não pega mais, aleluia, doença nenhuma, porque e não estará mais sujeito à corrupção, mas vai ser resgatado para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Tem coisa mais gloriosa, é o dia do regresso de Cristo. É o dia, esse dia da redenção que Paulo disse, olha, não entristeçam o Espírito Santo, minha gente, porque vocês são, ele é o selo em vocês, o selo de propriedade no dia da redenção. Não é que um dia um novo crente perguntou isso para mim na rádio, eu estava pregando na rádio, num programa aberto, tinha telefone que se comunicava, e o novo crente telefonou e disse, pastor, é tanto crente na terra, não é? Eu disse, é. Ele disse, pastor, e eu estava pensando aqui, será que o Espírito Santo não vai se confundir e levar um camarada todo troncho no meio dos outros? Eu disse, vai não. Vai não. Por quê, pastor? Eu disse, porque ele só vai levar os que têm o selo. Aqueles que têm a marca. Aleluia. Diga para alguém ouvir aí, não entristeça o Espírito, para o qual você está selado. É a sua marca, diga, é a sua marca, é o selo, é o que ele identifica como propriedade, é você, olha, no dia do arrebatamento, no dia da vinda de Jesus, no dia do regresso, o Espírito Santo vai catar quem tem o selo e vai subir para se encontrar com Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Um dia o irmão me fez uma ilustração que eu achei tão interessante. Ele pegou um monte de prego, colocou assim em cima da mesa. Aí pegou um bocado de alumínio, misturou no meio. E um monte de coisa assim, estava tudo misturado. Aí ele pegou um pedaço de imã assim, aí colocou assim. Aí foi baixando. Quando chegou a certa altura, os pregos de ferro todo veio. Subiu tudo. E os alumínios ficou embaixo, montando. Aí eu disse, o que é que o senhor está querendo me dizer com isso? Ele disse, vai ser no dia do arrebatamento. Jesus vai descer e quem tem o selo, quem tem a marca, ora lá baixuricandaralaia. Diga, Jesus, me ajuda para naquele dia eu estar selado, aleluia, para subir no arrebatamento da igreja. Vai ser o dia da libertação desse corpo corruptível para receber um corpo de glória. Olha Filipenses 3:20 aí, vamos para Filipenses 3:20, o que é que diz? Mas, digam comigo, mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. Que transformará, diga, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Nossa cidade está nos céus. Vou repetir, nossa cidade está nos céus. Tem crente que está pensando que vai viver aqui eternamente. Nossa cidade está nos céus.
De onde esperamos. Quem ainda está esperando aqui? De onde esperamos o nosso Salvador Jesus Cristo, que transformará. Aleluia. Naquele dia João Batista não vai aparecer sem cabeça, vai aparecer com cabeça e tudo. Aleluia. Aqueles crentes que morreram queimados na fogueira, não vai subir ossada não, vai subir com um corpo glorioso. Aqueles crentes que morreram no naufrágio lá no oceano, aleluia, os peixes comeram a carne, os ossos já estão em estado de corrupção total. Mas onde tiver um salvo, eita coisa tremenda. Onde tiver um salvo, ali tem uma marca. O Espírito Santo vai agir, o poder de Deus vai entrar em ação. Esse corpo vai ser transformado e receber um corpo glorioso. Não, pense nisso aí. Conforme, tem uma expressão outra que diz assim, semelhante ao corpo glorioso de Jesus. Jesus, quando recebeu o corpo glorioso, entrava no cenáculo de porta fechada. Pois você vai receber um corpo glorioso semelhante ao de Jesus. Jesus, quando recebeu um corpo glorioso, ele uma hora estava aqui, outra hora estava lá adiante, ele vinha, voltava, ele subia, ele descia. Você vai receber um corpo glorioso, semelhante ao de Jesus, que não morre mais, que não adoece mais, que não cansa mais, que não fica velho mais. Eita, se eu fosse você, eu dava uma rajada de glória. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, para o qual estáis selados para o dia da redenção. João disse que a esperança desse dia deve exercer em nós um efeito purificador. 1 de João 3, 2 e 3. Um efeito purificador a esperança desse dia. Amados, agora somos filhos de Deus. Irmão, só ser filho de Deus já é de bom tamanho. De bom tamanho. Mas João ainda acrescenta alguma coisa a mais. Ele diz, não é manifestado o que havemos de ser, ainda tem mais. Diga, ainda tem mais. Olha, agora somos filhos. Mas ainda tem mais. Não é manifestado. Quando ele se manifestar, quando é que ele vai se manifestar? Na sua vinda. Aí João diz, seremos semelhantes a ele. Aleluia, glória. Assim como ele é, o veremos. Oh, glória. Aí o versículo 2 diz, quem nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A esperança desse dia é para nos purificar, aleluia, é para nos limpar. Cada dia você está melhorando, porque está chegando o dia da redenção. O Espírito Santo atua em nós como penhor, aleluia, penhor, selo e penhor. Selo é marca. Efésios 1, 13 e 14. Vamos ver o que é o penhor. Efésios 1, 13 e 14. Glória a Deus. O qual é o penhor. No 13 diz em quem temos crido. Aí no 14 diz, 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua. Irmão, só a gente meditar nisso, se você estiver em comunhão com o Espírito Santo, você dá glória, você chora, você ri, você canta, você se fortalece. Você creu em Jesus, ouviu o Evangelho, veio para a igreja, começou a se santificar, Deus trabalhar na sua vida, através do Espírito Santo. Ele lhe deu um selo, como marca de propriedade, e diz que essa mesma marca, diz que é o penhor. O penhor da nossa herança para o dia da redenção. Herança. Você compra uma... Vamos trazer isso para a nossa linguagem, que às vezes as pessoas leem a Bíblia e não compreendem. Eu gosto de explicar. Eu podia dar uma carreira aqui, e terminar, e ninguém guardava. Eu quero que você aprenda a palavra, porque quem segura o crente é a palavra.
Espírito Santo é selo. O que é o selo? É uma marca de propriedade. Diz que ele também é o penhor da nossa herança. O que é o penhor da herança? Você compra uma coisa, aí tem que dar um penhor. O que é o penhor? É a garantia. Você vai levar isso aqui, mas você tem que dar a primeira prestação. É o penhor. É a garantia da compra. Aleluia. Aleluia. Por que é que eu não posso entristecer o Espírito Santo? Porque além dele ser o selo, a marca de propriedade, ele é o penhor. Só quem entendeu vai dar glória. Ele é o penhor. Ele é o penhor, ele é a garantia da compra. Sabe o que é que me garante que eu fui comprado? O Espírito Santo que está em mim. É a presença do Espírito Santo que é o penhor, que me dá a garantia de compra. Aleluia. Você pode dizer que foi comprado aonde você quiser, mas se você não tiver a garantia da compra, você não garante, aleluia, que aquele objeto é seu, que aquela propriedade é sua. Pois bem, Deus é tão bom que lhe comprou, lhe selou, lhe marcou, deu o selo de propriedade e disse, mas fica aí que você é o penhor. É a garantia da compra. Quem dá glória a Jesus por isso? Oh, aleluia. Diga para alguém ouvir, diga, você tem o selo. Você tem a marca de propriedade. Diga, você tem dono. E como prova da compra, como garantia, você tem o Espírito Santo, que é o penhor da herança para a redenção, da possessão, para louvor da sua glória. Oh, aleluia, aleluia. Quando é que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando é que entristeço o Espírito Santo? Quando é que nós entristecemos? A gente precisa pensar nisso, porque a mensagem forte desse versículo está nessa expressão. Não entristeçam o Espírito Santo. Você já sabe que ele é o selo. Você já sabe quando é o dia da redenção. Então agora vamos pensar, quando é que eu entristeço ao Espírito Santo? Sempre que o crente contamina a sua alma, irmãos. Abrindo espaço para quaisquer pensamentos ou sugestões de enganosidade. Quando você contamina a sua alma. Escute isso. Quando você contamina a sua alma, abrindo espaço para quaisquer pensamento mal, enganosidade, glória a Deus, fazer o mal a alguém, antecipadamente você começa a prejudicar as pessoas, sabendo que aquela pessoa lá na frente, ela vai ser abençoada, aí você logo aqui procura cortar o caminho daquela pessoa, atrapalhar aquela pessoa, e o Espírito Santo está vendo tudo, e você está entristecendo ele, usando de enganosidade, aleluia, glória a Deus, de vingança, vingança. Tem pessoas que fazem as coisas por vingança, por cobiça, às vezes cobiça alguma coisa e fica tentando prejudicar, tentando fazer mal, tentando atrapalhar, e o Espírito Santo vendo tudo, aleluia, imundícia, glória a Deus, a alma contaminada. Você está entristecendo o Espírito Santo. Quando vier qualquer pensamento em você, para atrapalhar alguém, para fazer mal a alguém, lembre-se que você pertence a Deus, você é de Deus, você tem um selo, você tem uma marca, você tem um penhor, você não pode perder esse selo. Você não pode perder esta marca, você não pode entristecer o Espírito, porque quando você entristece, esse selo vai embora. E você fica sem a marca e fica sem o penhor, sem a garantia. O Espírito Santo habita em nossos corações. Aleluia. Mas, irmãos, através de toda espécie de imaginação má. Aquele momento que vem aquelas imaginações má na sua vida. Você tem que repreender, porque aquilo entristece ao Espírito Santo. Práticas do mal, cogitação do mal, motivação para o mal.
Aleluia. Quanta gente que cogita. Quanta gente que muitas vezes, lá no seu secreto, cogita, tem motivação, pensa, maquina o mal contra até o seu próprio irmão. Destruir, detonar, difamar, caluniar, fazer mal. Eu vou destruí-la, eu vou destruí-lo. E o Espírito Santo fica dizendo, eu estou vendo tudo. Aleluia, não entristeça o Espírito. Glória a Deus. Paulo deixa claro que quando a gente volta às práticas pagãs, isso é uma ignóbil ingratidão. Sabe o que é ignóbil? Aquilo que não é nobre. Você voltar às práticas pagãs, agir como um pecador. Paulo diz, quando você pratica isso, você está praticando ignóbil e gratidão. São práticas que entristecem ao Espírito Santo. Aquilo que não é nobre, aquilo que é mau, aí você entristece. Isso é uma expressão antropomórfica, isto é, atitudes humanas, sentimentos humanos, características humanas sendo atribuídos a Deus. Por que não entristecermos ao Espírito Santo? Eu já vou para o final, mas veja Isaías 63, 9 e 10. Glória a Deus. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Isaías 63, 9 e 10. Por que não entristecer o Espírito? Em toda a angústia deles, ele foi angustiado. E o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor, pela sua compaixão, ele os remiu. E os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Isso aí fala do cuidado de Deus. O angustiado. Quando eles estavam em rebeldia, Deus ficou triste. O anjo do Senhor os salvou, livrou várias vezes. Pelo seu amor, compaixão, remiu, tomou, conduziu. Versículo 10. Mas eles, diga, mas eles foram o quê? Foram rebeldes, foram desobedientes. Aleluia. Eles foram desobedientes. Aí fizeram o quê? Contristaram o seu Espírito Santo. Por isso ele mesmo pelejou contra eles. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado. Você está angustiado e Deus está angustiado com você. Você está angustiado, não pense que está sozinho não. Tem alguém sentindo a sua angústia. O Espírito Santo, quando estamos angustiados, ele também se angustia. Se ele se angustiou na angústia deles, o anjo da sua face salvou pelo seu amor, usou de compaixão, remiu, tomou, conduziu, mas eles foram o que, irmãos? Rebeldes. Se revoltaram contra ele. Se revoltaram contra ele. Eita, na NVI diz, apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. A palavra contristar aí é entristecer. Apesar de todo o cuidado, irmão, não é pouca coisa não você entristecer o Espírito Santo. Quando você está angustiado, ele se angustia com você. Quando você precisa de uma ajuda, você clama e o anjo vem para lhe proteger. Lhe toma, lhe livra, lhe guarda, né? lhe ajuda, lhe conforta, lhe fortalece, lhe marca, lhe sela, é seu penhor, é sua garantia. Aí o versículo 10 diz, mas eles foram rebeldes. Diz aqui, se revoltaram e entristeceram o Espírito Santo. Por isso, se lhes tornou o que, irmãos? Inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. Não dá para dizer amém, mas dá para dizer misericórdia, Jesus. Por que é que eu não devo entristecer o Espírito Santo?
Primeiro, porque Ele é quem me ajuda nas minhas angústias. Ele é quem me toma, Ele é quem me ajuda, Ele é quem me consola, Ele é quem está ao meu lado para me livrar, para usar de compaixão, de amor, de misericórdia para comigo. Por isso eu não devo entristecê-lo. Mas há uma contrapartida aí. Se eu entristecê-lo, se eu me rebelar contra Ele, se eu contristá-lo, se eu entristecê-lo, ele vai se tornar o quê, irmão? Inimigo. Quem aqui quer aqui o Espírito Santo como seu inimigo? Deus tenha misericórdia de nós. Quando Ele é amigo, é paráclito, é amigo, é consolador, é advogado, está ao lado, é consolador. Agora, se Ele se tornar seu inimigo, eu não vou dizer como o cearense, não, mas o cearense diz assim, você está lascado em quatro todas assim. Deus nos guarde disso, porque ele se torna em inimigo. Veja Romanos 15:30. Eita Jesus tremendo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Por que é que eu não devo entristecer o Espírito Santo? Porque Ele me ama. Diga, Ele me ama. E Ele é quem combate comigo nas minhas orações. Se eu entristecê-lo, eu estou sozinho. Eu vou combater sozinho. E eu não vou conseguir vencer nas minhas orações, porque o Espírito Santo me ama e é quem combate comigo nas minhas orações. Eu estou orando e muitas vezes me falta palavra e eu não sei nem orar. E o Espírito Santo chega e intercede comigo a Deus com gemidos inexprimíveis. Se eu fosse você, eu dava um glória bem alta ao Espírito Santo de Deus. Então eu não devo entristecer o Espírito Santo primeiro, porque Ele, quando eu estou angustiado, Ele se angustia comigo. Luta por mim, trabalha por mim, me ajuda, me conforta, me consola. Aleluia! Glória seja dado o nome do Senhor. E se eu entristecê-lo, ele pode se tornar meu inimigo e pelejar contra mim. Eu não devo entristecer o Espírito Santo, porque ele me ama. Eu quero desfrutar do amor do Espírito Santo. Oh, glória! Você não quer que nenhuma dessas pessoas que está ao seu lado aí deixe de lhe amar. Nós queremos ser amados por todos. Aleluia! Imagine pela pessoa do Espírito Santo. Eu quero ser amado, por isso eu não devo entristecer o Espírito, porque Ele ama, o Espírito Santo ama. Diga bem alto, o Espírito Santo, Ele ama. Diga, Espírito Santo, eu também te amo. Oh, aleluia, vamos continuar neste amor, porque é Ele que combate conosco nas nossas orações a Deus. Quem dá glória a Deus por isto? Quando você estiver orando, lembre disso, você não está orando sozinho, o Espírito Santo está orando com você, está orando com você, está orando com você. Olha Tiago 4:5, Tiago 4:5, já estamos indo para o final, Tiago 4:5. Cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito em que nós habita tem ciúmes. Por que é que eu não devo entristecer o Espírito? Porque ele tem ciúmes. Ciúme é um sentimento, né? Bem difícil de controlar. O ciúme é um sinal de alerta. Quando acreditamos que algo não está indo bem, aí desperta o ciúme. Pode ser real, pode ser imaginário, mas o ciúme é terrível. Tem um cuidado exagerado, doentio, patológico. Mas quando a Bíblia fala de ciúme, está falando de um cuidado todo especial que Ele tem por nós. Diga, o Espírito Santo, Ele tem ciúme de mim. Ele tem um cuidado
tratou-te especial pela minha vida. Você não dá glória a Deus por isso? Oh, ele tem ciúme, então você não pode entristecer. Vamos rapidamente, Atos 7,51. Por que é que eu não devo entristecê-lo? Atos 7,51, glória a Deus. Como é que diz? Homens de dura cerviz e circuncisos de coração, que sempre resistis ao Espírito Santo. Como é que eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu resisto ao Espírito Santo. Resistir é um verbo transitivo indireto que diz não ceder ao choque de outro corpo. Resistir ao Espírito, você se chocar com ele. Nunca se choque com o Espírito Santo. Nunca resista ao Espírito Santo. Os gregos usavam a expressão ferro frio resiste ao malho. Não se passa ferro frio e malha, não é? Resiste. Aleluia, assim é o Espírito. É perder tempo. Glória a Deus. É perder tempo. Você querer resistir ao Espírito. Você entristece ele, né? Entristece. Aleluia. Apaga o fogo do Espírito. Apaga. E se entristece. 1 Tessalonicenses 5,19 para terminar. Não extingais o Espírito. Diga bem alto comigo. Não extingais o Espírito. Sabe o que é não extinguir? Não apagar. Isbenume no grego, apagar. Não apague. Não extingua. Apagar o fogo e não há mais fogo. Extingua qualquer coisa que ela cessa de existir. A linguagem aqui não é apenas diminuir a operação. Uma operação menor do Espírito, não é cessar a ação dele na sua vida. Paulo está dizendo, não extinga o Espírito. E ele vai embora. Vai embora. Glória a Deus. Em outras palavras, você apaga o fogo do Espírito, porque você entristece ao Espírito. E o fogo da sua alma, você fica de fogo apagado. Quantos crentes na igreja de fogo apagado? Porque extinguiram o Espírito. Apagaram o fogo do Espírito. Eu disse aqui um dia desses que tem crente na igreja que ele atua como corpo de bombeiro. Não pode ver um foguinho aceso que já está querendo apagar. É bastante um crente dar um glória a Deus mais alto. Irmão, a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. Se você não quer ver crente dando glória a Deus, glória a Jesus, você pega aqui à direita e sobe ali no sinal à esquerda, que tem ali um lugar bom de silêncio. Aqui é a Assembleia de Deus pentecostal, crente batizado com o Espírito Santo. Não apague o fogo do Espírito. Dê liberdade ao Espírito. Eu falei aqui a semana dessa de uma cobra, que lá no litoral norte fala de uma cobra chamada, eles lá chamam de tinga. É uma cobra que quando acende o fogo na cana, ela fica batendo, pá, 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 até apagar o fogo. Aqui não é tinga, aqui já é outro nome. Malha, como é? Malha de fogo, outro diz que é surucucu, não é? Malha de fogo. É uma cobra que acendeu o fogo, ela começa pá, pá. Sabe que tem uma malha de fogo por aí, irmão? Querendo apagar o fogo do Espírito? Não vai apagar não, você vai morrer queimado. Quem tentar apagar o fogo do Espírito Santo da vida da igreja, vai se queimar. Primeiro que você entristece o Espírito, segundo você se queima. Deixa o fogo aceso, deixa o fogo aceso, deixa o fogo queimar. Eu li um livro, o Peregrino. Eu acho que o Carlos tem aí na livraria. Peregrino, se você não leu ainda, compre esse livro. É a história do cristão, desde o do mundo até da destruição, até a Nova Sião. E Peregrino sai naquela dificuldade pelo caminho. Aí ele chega num lugar, aí ele encontra, diz que uma muralha muito grande. Tinha um fogo aceso queimando. E Peregrino parou e ficou sem entender, porque ele viu ao mesmo tempo, disse que tinha um personagem jogando água. Psh, psh. E disse que quanto mais aquele personagem jogava água, mais o fogo crescia.
o fogo crescia. Aí Peregrino parou e ficou olhando, mas como é que pode? Eu nunca vi um fogo que alguém joga água e o fogo, em vez de apagar, aumenta. Ficou ali parado olhando. Aí lá vem intérprete pelo caminho. É outro cristão pelo caminho. Aí quando o intérprete chega, aí, que é que há, Peregrino? Esse eu estou aqui admirado. De hoje que olho para aquele fogo, olha lá, aquele fogo ali aceso e aquele personagem jogando água. E quanto mais ele joga água, mais o fogo não apaga. Aí o intérprete disse, olha para cima. Quando ele olhou para cima, tem um personagem vestido de branco, jogando balde de azeite no fogo. Quanto mais Satanás joga água nessa igreja, tentando apagar o fogo, mais Jesus vai mandar azeite. Mandar azeite. Mandar azeite. Aleluia. Por que é que esse fogo não se apaga? Você passa o dia todinho em casa, na rua, no trabalho. É só água, é tentação, é tribulação, é aflição, é disse-me-disse, é conversa, é fofoca, é tanta coisa ruim, é água. O diabo joga água o dia todinho, água. Você veio aqui essa noite, Jesus está derramando azeite. Azeite. Abra a boca e dê glória e receba azeite. Não deixe o fogo se apagar. Não entristeça o Espírito Santo, para o qual você está selado para o dia. Fique de pé e dê o melhor glória que você pode dar para Jesus esta noite. Ora, massure, candarabachai. Eu vou pedir que o Boas Novas cante com a gente. Espírito Santo, eu te amo em fé. Vamos sair daqui louvando esta noite. Oh, aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Oh, quem pode dar glória ao Espírito Santo de Deus? Quem se alegra por ter esse selo maravilhoso na sua vida? Quem se alegra por ter essa marca de propriedade? Esse penhor, essa garantia. Aleluia. Saia daqui dando glória a Deus, louvando ao Senhor.